Você já se perguntou se certas conexões transcendem a realidade física, manifestando-se em sinais que desafiam toda a lógica? No fundo, sabemos que existem forças ocultas que orquestram nossos encontros mais significativos. Hoje, vamos desvendar o segredo por trás da união de Helena e Rafael, uma história que prova que a chama gêmeas trama muito antes de você perceber, revelando como a união deles desafiou todas as expectativas e moldou um caminho que ninguém esperava. Placa 1. A primeira placa nos mostra Helena, uma mulher com uma sensibilidade incomum, cujos sonhos não eram meras fantasias noturnas. Em vez disso, eles eram portais para uma conexão profunda, onde um homem misterioso se fazia presente. Ela não o conhecia fisicamente, mas a intensidade que sentia era inegável, uma prova de que algo maior estava em jogo, muito além do que os olhos podiam ver. Placa 2. Avançando, percebemos que esses sonhos não eram isolados. Eles se tornaram cada vez mais nítidos, como se o universo estivesse preparando Helena para um encontro iminente. Ela acordava com uma saudade palpável, como se tivesse perdido a presença de alguém real. Essa não é uma experiência comum, é um sinal claro de que uma ligação espiritual estava se fortalecendo, um elo invisível que desafiava a distância e o tempo. Placa 3. A terceira placa revela que os sinais não se limitavam aos sonhos. Helena começou a notar padrões numéricos repetidos em seu cotidiano: 11h11, 22h22, 3h33. Esses números, muitas vezes interpretados como mensagens do universo, surgiam em momentos aleatórios. Mas o que Helena ainda não sabia é que, do outro lado dessa conexão invisível, alguém também estava sendo preparado. Rafael. Placa 4. Rafael sempre sentiu que havia algo faltando em sua vida, mesmo quando tudo parecia estar no lugar. Ele tinha conquistas, rotina, pessoas ao seu redor. Mas, em momentos de silêncio, uma sensação estranha surgia, como se uma parte dele estivesse distante, esperando por algo que ele não conseguia explicar. Não eram sonhos como os de Helena, pelo menos não no início. Mas eram sentimentos intensos, inexplicáveis. Uma presença, uma energia, uma saudade sem rosto. E então, aos poucos, tudo começou a mudar. Placa 5. Rafael começou a passar por transformações internas profundas. Situações começaram a se desfazer em sua vida, amizades, padrões, até mesmo caminhos que antes pareciam certos já não faziam mais sentido. Era como se o universo estivesse limpando o terreno. Ele não entendia, mas estava sendo preparado. Preparado para reconhecer aquilo que sua alma já conhecia. Foi nesse período que os sinais começaram a surgir para ele também. E então, quando o tempo certo chegou, eles se reencontraram. Dessa vez, sem medo, sem resistência, sem dúvidas. A conexão que antes parecia intensa, agora era sólida. Não baseada apenas em emoção, mas em consciência. Placa final. Tesouro. A verdade que essa história revela é profunda. Chamas gêmeas não se encontram, elas se reconhecem. A conexão não começa no momento do encontro físico. Ela começa muito antes, em planos que nossos olhos não conseguem ver. Os sonhos de Helena, os sinais de Rafael, os números repetidos, as coincidências impossíveis. Nada disso foi acaso.
Foi alinhamento. Foi preparação. Foi o universo trabalhando silenciosamente para unir duas almas que já estavam destinadas. Mas, como toda jornada de chama gêmea, nem tudo foi simples. Vieram os desafios. Medos antigos vieram à tona. Inseguranças escondidas começaram a aparecer. Feridas que nunca haviam sido curadas emergiram. Porque esse tipo de conexão não vem apenas para trazer amor. Ela vem para transformar. Houve momentos de afastamento, silêncios, dúvidas, distância. Mas, mesmo separados, algo permanecia intacto. A conexão. Ela não diminuía, não desaparecia, não podia ser ignorada. Era como uma força invisível que continuava puxando, guiando, alinhando. Foi nesse espaço de separação que ambos passaram pelo maior crescimento. Helena aprendeu a confiar em si mesma, a não depender da presença física para validar o que sentia. Rafael aprendeu a se abrir, a enfrentar emoções que ele havia evitado por toda a vida. E, sem perceber, estavam se tornando exatamente quem precisavam ser. E então, quando o tempo certo chegou, eles se reencontraram. Dessa vez, sem medo, sem resistência, sem dúvidas. A conexão que antes parecia intensa, agora era sólida. Placa final. A verdade que essa história revela é profunda. Chamas gêmeas não se encontram, elas se reconhecem. A conexão não começa no momento do encontro físico. Os sonhos de Helena. Os sinais de Rafael. Os números repetidos. As coincidências impossíveis. Nada disso foi acaso. Foi alinhamento. Foi preparação. Foi o universo trabalhando silenciosamente para unir duas almas que já estavam destinadas. Você já experimentou sinais assim? Compartilhe seu relato.